18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, Mix, alô, equipe 18 horas. Alô, você, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Muito Olá. boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, gente. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, estamos sempre contando com a sua participação. Nosso WhatsApp está à sua disposição. É o 994887592, Karime. Lembrando que você também pode participar. Você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, manda sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. 6h03, boa noite. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Estiagem, Amazonas decreta estado de emergência em 20 municípios do estado. Foi decretada também emergência ambiental em 22 municípios na região sul do Amazonas e metropolitana de Manaus. Eleições 2024, pesquisa aponta os candidatos a vereador lembrados pelos eleitores. Concessionária Águas de Manaus é notificada pela demora em restabelecer o fornecimento de água na cidade. Então tá, até às 7 da noite, esses e outros assuntos você confere aqui em 100,7 em mais uma edição do 18 horas, os destaques, hein, desta sexta-feira, 5 de julho de 2024, no ar, 18 horas, no melhor mix do Brasil. E olha só, hein? 18 horas. Pelo segundo dia consecutivo, o nível do Rio Negro baixou 3 centímetros. Só nos últimos 13 dias, o Negro já baixou 15 centímetros, sendo 3 centímetros hoje e 3 centímetros ontem. Tá rapidinho. Hoje, a cota no Porto de Manaus amanheceu em 26 metros e 70 centímetros. A vazante começou de fato e tudo indica sim que teremos mais uma seca severa, Karime e ouvintes, podendo até bater o recorde do ano passado. Então, temos que estar preparados. Carlão, Karime. tudo indica que vamos bater, né, essa seca recorde do ano passado. Lembrando que o ano passado o nível do Rio Negro atingiu 12 metros e 70 centímetros, isso no mês de outubro. O que acontece hoje? O governador Wilson Lima decretou situação de emergência em 20 cidades, alegando seca antecipada nos rios Solimões, Juruás e Purus. Foi decretada também emergência ambiental em 22 municípios da região sul do Amazonas e metropolitana aqui de Manaus. Olha, os decretos foram assinados na manhã desta sexta-feira e, segundo o governador Wilson Lima, algumas comunidades ribeirinhas já estão isoladas, com dificuldades de acesso a alimento e água potável. E o repórter André Meirelles está acompanhando essa situação, acompanhou a coletiva e traz os detalhes aqui pra gente agora. Muito boa noite, André, bem-vindo ao 18 horas. Então, explica pra gente o que acontece a partir de agora com esses decretos. Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, hoje, né, foi assinado aí 4 decretos de enfrentamento dos efeitos da estiagem aqui no estado pelo governador Wilson Lima. O primeiro cria um comitê de enfrentamento à estiagem e mudanças climáticas formado aí por órgãos e instituições que operam em atendimento prático e emergencial das ocorrências climáticas, como a Defesa Civil, né? Também foi decretada uma situação de emergência em 22 municípios aqui do sul do Amazonas e região metropolitana de Manaus. A gente vai conferir agora a fala do governador Wilson Lima do que ele falou durante essa entrevista. Nós já temos a situação de seca, algumas calhas de rio. Ali nos Solimões, os moradores já começam a ter dificuldade, principalmente as pessoas que estão morando nas comunidades, naqueles locais mais distantes. Nas calhas do Juruá e também Purus, já há essa dificuldade, inclusive os rios que alimentam essas calhas de rio. Já tem situação de emergência lá no Acre, o estado lá já decretou essa situação e hoje nós estamos assinando 4 decretos. 18 horas.
A gente ouviu aí, né, do governador Wilson Lima. Agora, o segundo decreto institui um comitê técnico da estiagem ou comitê científico que é formado por 10 especialistas em recursos hídricos, bioma amazônico e geologia. Já o terceiro, ele se refere aí à situação dos desmatamentos e queimadas. Inclusive, o secretário Eduardo Taveira, né, que é secretário de Meio Ambiente, que também esteve aí durante, né, ele deu a fala dele, deu detalhes desse decreto e falou de um dos pontos mais críticos que passamos, né, no ano passado, né, a emergência em razão do desmatamento e queimadas que atinge aí 22 cidades que representam 97% das queimadas aqui no estado do Amazonas. Vamos acompanhar a fala dele. O decreto de emergência ambiental, ele define as atribuições das entidades do governo, seja bombeiros, IPAAM, IDAM, SEMA, no combate, em especial a esses focos de calor. Também traz uma inovação, porque ele determina os critérios de qualidade do ar, uma vez que ano passado a gente enfrentou um problema grave com as fumaças que se localizaram aqui em cima da cidade de Manaus, né? E também ele proíbe o uso do fogo enquanto persistir a estiagem. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do secretário de Meio Ambiente, que é o Eduardo Taveira. Olha só, e o último decreto define, são 4 decretos, né? Certo. E tem esse último agora. Esse último, ele define a situação de emergência da seca na calha do Alto Solimões, calha do Rio Juruá e calha do Rio Purus. E são aí 20 municípios que nesse momento estão sendo afetados, né? E isso é o que vai falar agora pra gente, é o governador Wilson Lima. Vamos conferir. São 20 municípios que entram nessa situação de emergência. Estamos também decretando situação de emergência ambiental em razão do desmatamento das queimadas. E isso vale para 22 municípios do sul do Amazonas e da região metropolitana. Esses 22 municípios representam 96, 97% do desmatamento e também da queimada. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, que também anunciou a criação de 2 comitês. O Comitê de Enfrentamento à Estiagem e às Mudanças Climáticas e o Comitê Técnico-Científico sobre Mudanças Climáticas. O primeiro conta com representantes de 28 secretarias da administração direta e indireta e que tem aí relação com serviços que são essenciais para ajudar a população nesse momento, né, de enfrentamento a essa dificuldade climática, né? O segundo grupo, ele é formado por 10 especialistas, incluindo pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Agora, sobre a situação dos rios Negro e Madeira, o governo afirmou que, apesar aí de os níveis estarem abaixo da normalidade, as condições de navegabilidade deles não requerem a necessidade de decretar emergência por conta dessa seca. Só que aí no momento em que efetivamente esses rios começam a entrar nessa situação de seca, também os 2 rios vão ser incluídos nesse decreto. Olha só, a cota do Rio Negro nesta sexta-feira, por exemplo, chegou aí à marca de 26 metros, né, e 70 centímetros, e em anos anteriores as cotas nesse mesmo dia eram assim, em 2023, por exemplo, ano passado, ficou em 27 metros e 89. Em 2022, já mais lá em cima, 29 metros, 59. E em 2021, 29 metros, 87. Aí a gente já observa aqui no mesmo período, já esse ano de 2024, 26 metros. Está bem abaixo do que do ano passado, que foi registrada a maior seca da história aqui na região, não é, André? Ou seja, realmente as expectativas, a gente está vendo, vão se confirmar. Nós devemos ter esse ano uma seca pior, mais severa do que a do ano passado. Olha só, ainda tem aqui que ainda na manhã de hoje foi contabilizado aí que em Tabatinga, um dos municípios aí englobados no decreto, a cota já chegou à marca de 6 metros e 32 centímetros, né? Esses dados aí são da Agência Nacional de Águas, que conta com uma estação de monitoramento no porto da cidade. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Eu vou lembrar aqui, Carlão, que ontem a gente trouxe a matéria a respeito
daquela taxa da seca. Sim. Que algumas empresas, né, que abastecem aqui de mercadorias aqui em Manaus e, é claro, o estado do Amazonas, as empresas fluviais disseram que vão cobrar essa taxa da seca no valor de cerca de $5.000 a $5.900 por container para chegar aqui em Manaus e abastecer o estado do Amazonas. Óbvio que esse valor provavelmente vai ser repassado para o consumidor. Daí hoje, o governador Wilson Lima, ele disse também que vai acionar, né, que o PROCON vai acionar essas empresas que querem cobrar essa chamada taxa da seca. E o que diz? Em nota, a Associação Brasileira Armadores de Cabotagem informou que continua insistindo na necessidade de uma dragagem eficaz nos rios a tempo de enfrentar esse período de seca. E a nota das empresas da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem segue falando que, quanto à questão comercial, não nos pronunciamos. As empresas tratam diretamente sobre esses assuntos, ou seja, o Estado não agiu e as empresas vão cobrar, porque não há certeza, não há condições de navegabilidade nesse período de seca. Estamos falando desde o ano passado a respeito dessa dragagem do Rio e o que a gente vê não foi eficaz. Caso contrário, as empresas não estavam aí cobrando essa taxa, sabendo que vão ter que se virar para trazer os contêineres aqui para Manaus. Sem essa certeza de conseguir navegar, sem que haja essa dragagem, eles vão cobrar sim essa taxa. E também a respeito da reportagem que a gente trouxe ontem da Odinei Araújo, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial, já do estado do Amazonas, informa que as empresas locais associadas que fazem transporte fluvial de carga via balsas, navegação do interior também, não vão cobrar a tal taxa da seca ou qualquer tarifa extra para transportar produtos e mercadorias no estado durante os meses de estiagem. Bom, Karime, que a seca vai ser severa esse ano, eu acho que não é mais previsão, já é um fato, porque o rio já está baixando. O que não pode acontecer é o que aconteceu ano passado. A gente tem que amenizar as consequências desta seca que vai bater o recorde. Então, se pelo menos o governo conseguir fazer isso, ou as entidades que estão relacionadas a isso, vai amenizar. A gente sabe que já está tarde. Como é que o governador vem e anuncia que já está faltando água em cidades? Como é que está faltando água já, se já sabe desde o ano passado que essa seca vai ser pior? Não deveria deixar já faltar começou água. A seca, já está aí. Aliás, nem terminou a do ano passado. Exato, a gente não recuperou o nível dos rios, não recuperou a seca do ano passado e o governo está agora falando em comitê, não deveria ter parado as ações, não é, Carlão? Legal, 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que está aqui com a gente já com novidades. Boa noite, Blink. Então, o deputado Saulo Viana decidiu dobrar a aposta e mantém o apoio aos pré-candidatos que não são do União Brasil em Manaus e Parintins, é isso? Peitou, né? Exatamente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, vamos dar uma recapitulada para quem por acaso aí perdeu essa história do começo, mas Saulo Viana é do União Brasil, é o mesmo partido do governador Wilson Lima, mesmo partido do Antônio Rueda, que é o presidente do partido nacionalmente, e Saulo Viana até sentou aqui onde eu tô agora e falou que ele apoia Matheus Assayag, lá em Parintins, que é o concorrente de Brenda Dianá, que é a pessoa, né, digamos assim, a campeã do Wilson ali. E aqui em Manaus, ele apoia Davi Almeida, que faz justamente oposição ao Roberto Cidade, que é um dos concorrentes de Cidade, né, que está tentando ali chegar no cargo de prefeito. E aí veio uma nota, como quem não quer nada, depois de toda essa situação, uma nota bem indireta com o endereço, dizendo que, olha só, meu querido, vamos ficar do nosso lado, porque senão o partido tem o seu cargo de deputado federal, ele não é seu, ele é do partido, se você continuar com a brincadeira, a gente tira de você esse cargo. Em resumo, foi o que disse a nota. E aí,
todo mundo ficou... agora o Saulo quieta, né? Agora o Saulo... ele pode até não apoiar o Cidade e não apoiar a Brenda Dianá, até não falar a favor, mas ele, né, pelo menos poderia ficar na dele. Que nada. A deputada estadual Maíra Dias, que ela teve mais votação lá em Parintins, fez um vídeo reclamando sobre as emendas parlamentares, que de acordo com ela não estão sendo liberadas, e a maior parte dessas emendas foi destinada para Parintins. E lá em Parintins ela é esposa de Bi Garcia, então ela seria oposição ao Wilson Lima e fortaleceria o grupo exatamente do Matheus Assayag, enfim. E não está sendo liberado. Quem que está nos comentários apoiando Super Maíra Dias e criticando a gestão do Wilson Lima? Ele mesmo, Saulo Viana, no maior textão. E aí eu fiz uma publicação falando sobre isso e Saulo foi lá e comentou, porque eu falei assim, em Parintins, Saulo segue sendo oposição ao Wilson Lima. Ele comentou assim, Parintins e Manaus. Ou seja, ele realmente não se importa nem um pouco com a tal da ameaça, digamos assim, de perder o cargo, e continua nessa postura de oposição à gestão Wilson Lima. E eu perguntei para ele, deputado, o senhor não teme aí que essa ameaça se concretize, que o senhor perca o mandato? A resposta dele foi: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se quiserem tirar o cargo de mim, eu tenho uma lista aqui de pessoas que estão fazendo o mesmo que eu, que estão apoiando outras pessoas de fora do grupo e que também deveriam perder os seus cargos, já que essa história estaria valendo para mim, teria que valer para todos os outros. Então, essa tem sido a postura de Saulo Viana aí, que é combatente do próprio grupo dentro do União Brasil. Enfim. Política em Manaus, tudo pode acontecer realmente. Até boi voar, né, Carlão? É complicado. Eu não sei então, qual ele tem que vai cheque, ser. né? Ele tá, né, dando uma mexida aí, né? Vamos ver. Pois é, vamos ver qual que vai ser a resposta. Se vai ter uma resposta, se não vai ter. Mas o fato é que teve uma reação. Sim. O Saulo disse, continuarei aqui, entendeu? Vou seguir com a minha história aqui e vamos ver que fim que dá isso. Se o Saulo sai dessa ileso ou se, enfim, se a nota vai se concretizar. Vamos continuar acompanhando, mas que é curioso, eu achei que ele ia ficar na dele dessa vez, mas ele disse não, vambora. Que vamos. Evelyn, que saiu uma pesquisa que mostra quem são os pré-candidatos a vereador em Manaus, lembrados pelos eleitores, né? Que é não a pesquisa estimulada, né? Lembrado, é isso. Então, quem são aí os mais citados pelos eleitores manauaras? Naquela espontânea, né? Que pergunta assim, quem que você votaria aí para vereador? Aí os mais lembrados, essa pesquisa, só para lembrar, é do Direto ao Ponto Pesquisas. Ela foi feita no finalzinho ali de junho, 21 a 24. E aí nós temos aqui nomes como Coronel Menezes, é o que aparece como o mais lembrado, Zé Ricardo, Doutor Eduardo Assis. Os três desse primeiro ranking aqui, eles não são vereadores, portanto, mostra uma tendência a uma renovação, né? Se a gente for levar em conta aqui essa fala desse primeiro momento, a primeira pesquisa que eu tô vendo em Manaus, pelo menos pública, né? Para vereadores de Manaus. E aí tem sim nomes também que já estão na Câmara hoje em dia. E aí nós temos aqui o Roberto Sabino, Sassá da Construção. Quem mais que já tá por lá? Tem nome de pessoas que são da mídia, né? Natália Nascimento é jornalista. Capitão Carpelli já tem um mandato. Diego Afonso já tem um mandato. Alan Campelo é um nome de quem já teve um mandato. Ele não tem hoje, mas está tentando retornar. E aí segue a lista com alguns nomes, tanto de pessoas que já estão por lá, quanto de pessoas que querem esse lugar. E é isso que nós temos. Acho que vai ser uma disputa boa para vereadores, viu? A gente quase não fala de vereador porque são muitos nomes, mas eu acho que vai... Ali também o jogo está sendo jogado, viu? Blink, e falar em eleição, né? Hoje é o último dia para o prefeito Davi Almeida participar de inaugurações e fazer propaganda institucional em rádio e TV. Acabou, amanhã não pode mais, é isso? Na verdade, a prefeitura, por uma questão de cautela, tá tratando como hoje. Inclusive, nesse momento de agora, se você entrar em qualquer arroba aí pelo Instagram da prefeitura, você não vai conseguir abrir.
Por quê? Justamente por uma questão de... Eles estão tendo esse cuidado de não cair em nenhum problema da lei eleitoral, né? Não deslizar em nada sobre isso. Na verdade mesmo, o prazo termina amanhã. Hoje eles ainda poderiam, amanhã seria o limite. Mas eles, a partir de hoje, já não estão mais entrando nessa de fazer inauguração, fazer aparições em rádio, TV e tudo mais, justamente para não cair na questão da justiça eleitoral. Olha aí. Todo cuidado é pouco, é isso, Cíntia Blim? Essa é uma medida que já foi adotada por outros gestores antes, desde antes da data finalizar, já fazer ali tirar do ar, né, o que for necessário e tudo mais. Uma prévia, né? E Cíntia, nós falamos agora há pouco que Manaus, né, política em Manaus, a eleição, essa questão política em Manaus, tudo pode acontecer. Agora essa eu tô achando estranho mesmo, realmente, de fato. Tu ficou Marcelo surpreso? Ramos pode vir a ser vice do Davi? Mas amigos eles são, né? Não sei. Estás perplexo, deixa eu te falar. Amigos todos eles são. É verdade. Mas o Marcelo, ele sempre entra nas redes sociais para defender o Davi. É uma história estranha, né? porque a gente ouviu falar lá atrás que o Marcelo chega para tirar a cara de esquerda do Davi, né? Sim. Para ele ser a pessoa do PT, ele ser a pessoa da esquerda e tirar essa história de Davi ser da esquerda, já que Manaus, em teoria, tem uma grande força na direita. Certo. Só que a gente tá vendo um Davi Almeida que tem como vice, tem como possível vice mais falado Renato Júnior e Chad Afrache. Ou seja, jogando em casa o tempo todo. O nome de Marcelo Ramos viria dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, para que eles tivessem participação na gestão de Davi Almeida, caso ele venha a ser eleito. Entretanto, eu conversei tanto com Marcelo Ramos quanto com o senador Omar Aziz e eles estão negando que houve essa cogitação, essa conversa. Essa mexida aí, hein? Mas agora a melhor coisa que eles têm para fazer é negar mesmo, ainda que isso seja de fato conversado, que isso está rolando nos bastidores, essa possibilidade possa vir a existir. Nesse momento eles vão ter que dizer que não é correto dizer. Agora, e aí, eles estão negando agora? Teve sim essa conversa? A gente só vai saber com o tempo. Acho que especulações tem para todo lado. É um momento, né? É um momento de especular. Agora, realmente é estranho permitir, deixar tão livre o Davi assim. Como é que você faz uma aliança e você não tem nenhuma participação ali? Fica um time, digamos assim, puro sangue Davi Almeida, mas ele tem aliados como Omar Aziz e Eduardo Braga, a quem ele deve muito, porque ele só tem a máquina da prefeitura hoje. E aí ele só teria, ele teria também os senadores com ele. Então é estranho que os senadores tenham aberto mão assim tão facilmente de ter um vice que eles indicaram. Então a gente vai seguir acompanhando. Por agora apareceu o nome de Marcelo Ramos nesse bastidor, mas tanto Marcelo nega quanto Omar Aziz. Eita. Agora, Cíntia, outra questão aqui é que o Roberto Cidade, ele recebeu o apoio do deputado Carlinhos Bessa, que é o presidente estadual do PV, que faz parte da federação, né, formada pelo PT e PCdoB. Mas aí ele vai e também... Roberto Cidade vai ter apoio do PT? É isso. O PT, que tanto caminhou, né? Tanto atirou para todos os lados. Lembra do Sinésio, que falou Davi Almeida, depois falou Roberto Cidade, depois tivemos Marcelo Ramos, agora Marcelo ainda não é o nome, porque o Heron também fala que ele quer, e no fim esse martelo não tá batido, apesar de todos os caminhos levarem ao Marcelo. O que acontece? Carlinhos Bessa é muito amigo de Roberto Cidade, né? Ele é primeiro vice-presidente lá na Assembleia Legislativa e ele apoia o Cidade. Ele, pessoa física, só que ele não é pessoa física, ele é presidente do PV, que faz parte dessa federação PV, PCdoB, PT. E aí por isso se falou, e agora? Roberto Cidade tem o apoio do PT? Agora é moda, né? O Saulo, ele, agora é moda. Tá todo mundo sem dono, gente? Que é isso? Tá fácil, tá livre. E aí o que acontece é que o Marcelo Ramos respondeu a isso, dizendo assim, olha, essa história aí, ela tá sendo criada para tirar o foco do que aconteceu em Brasília. Porque lá em Brasília, o governador Wilson Lima reuniu com o Valdemar da Costa Neto do PL e levou um não. Isso frase do Marcelo, tá, gente? Que eu não sei se na reunião rolou esse não ou não, mas fala-se disso também, né?
ele levou um não sobre União Brasil e PL juntos para apoiar a candidatura de Roberto Cidade. Aí, para tirar o foco dessa rejeição que ele teve, acontece que criam essa nova história. Mas não tem nada disso. Cidade não vai ser apoiado pela federação. O nome que é o nome é o meu, né? No caso, o Marcelo falando. Sim. E foi isso. E aí jogou na roda a história de que o Valdemar deu não pro Wilson. Eu acho que foi a resposta que ele conseguiu dar na mesma altura de... Porque também é um boicote à candidatura de Marcelo quando disse que vai apoiar o Cidade, né? Enfim, sem dúvida. É um jogo de xadrez que a gente segue acompanhando e eu tento traduzir ele por aqui pra você no tempinho que nós temos. Tem que ser mequinho, né, pra jogar esse jogo aí, não é fácil não. Olha só, nós estávamos falando agora, né, de Davi, de Omar Aziz, de Eduardo Braga. Então hoje o Davi, ele estiveram juntos hoje, Davi e o senador Eduardo Braga. Ai, né? sim, verdade. Então a gente até já antecipou essa o que deu isso, né? É porque ele falou que ele é um compromisso que ele tem ajudar a reeleger o Braga, o Braga como senador. Lá na frente. Portanto, mostrando que essa aliança está forte, a aliança com o senador Eduardo Braga permanece forte. Porque a gente se pergunta, como é que vai manter essa aliança se o vice é também do Davi, se vier o Davi, já que todo mundo fala em Renato Júnior ou Chá de Afrache. Aí por isso que tinha que ver alguém indicado pelo Eduardo Braga. Ou Omar. Ou pelos dois, né? Certo, entendi. Enfim, trago mais informação pra você segunda-feira. Valeu, Blink. Bom fim de semana. Valeu, 6h28, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lança abaixo-assinado para pressionar aí os deputados estaduais a voltarem atrás na decisão de ampliar para 30 dias o recesso parlamentar de julho, somado ao recesso parlamentar do fim do ano. Os deputados do Amazonas oficialmente têm 2 meses de folga, hein, Karine? Pois é, Carlão. O que acontece? O comitê, ele acha estranho ampliar para 1 mês, em pleno período de campanha eleitoral, as folgas dos deputados. Principalmente porque alguns deles pretendem concorrer nessa eleição e vão ter aí mais tempo para fazer campanha. Quem explica mais detalhes a respeito do assunto é Aldiné Araújo. Dias de trabalho e os muitos dias de folga dos deputados do Amazonas ainda não foram engolidos pelos amazonenses. A aprovação de mais 15 dias de recesso no mês de julho, em pleno ano eleitoral, está sendo questionada pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. É que, somados aos 15 dias que os parlamentares já tinham anteriormente no meio do ano, com mais 15 dias aprovado no finalzinho do mês passado, totaliza agora 30 dias de folga parlamentar em julho. Agora, se somarmos todas as folgas do Parlamento do Amazonas, são 2 meses em casa oficialmente, uma no meio do ano e a outra no fim do ano. Além disso, o plenário só funciona de terça a quinta-feira. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção divulgou uma nota pública contra a alteração do regimento da Assembleia Legislativa do Amazonas para aumentar de 15 para 30 dias o recesso parlamentar do meio do ano. Para o advogado Manuel Júnior, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, a decisão dos parlamentares é uma afronta à sociedade. O comitê viu essa decisão da Assembleia Legislativa, com aumento de mais 15 dias no recesso parlamentar, como uma afronta à sociedade, né? A questão da desigualdade, onde os trabalhadores só têm direito a 30 dias de férias. A gente sabe que os parlamentares têm muito mais que isso, tem no mês de julho, tem no mês de dezembro. Então, mais uma vez, estamos assistindo a Assembleia legislar em causa própria, né? Tomando decisões que os beneficiam já diante de tantos privilégios que tem, né? Como verba indenizatória, verba de gabinete, carros, todos os privilégios que o Poder Legislativo tem, que nós sabemos que é muito caro
e os pagadores de impostos que assumem com esse custo, né? Por isso, o comitê criou um abaixo-assinado virtual contra a ampliação do recesso legislativo aqui no Amazonas. Segundo o advogado Manuel Júnior, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o poder legislativo do Amazonas custa caro aos amazonenses e não se pode permitir mais esse privilégio para uma categoria já tão privilegiada. Essa foi a intenção realmente de fazer um abaixo-assinado para que a Assembleia reveja essa decisão, volte atrás, né? Porque realmente é escandaloso nós vermos esse tipo de coisa acontecer, e principalmente que nós estamos num ano eleitoral, né, onde o próprio presidente da Assembleia Legislativa é pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus, né? Então tudo é muito estranho quando se tem uma decisão dessa, né? Então talvez com essa decisão deixaria o pré-candidato Roberto Cidade com mais tempo para trabalhar a sua pré-campanha, né? Então, são esses aspectos que nós observamos dentro do comitê. O link do abaixo-assinado está circulando nos grupos de WhatsApp e o comitê pede que as pessoas assinem para pressionar o parlamento a voltar atrás da decisão. O comitê também pede que o Ministério Público do Amazonas promova medidas judiciais necessárias para coibir mais esse privilégio do parlamento local. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 33 minutos em Manaus. E olhem, aproveitando o prazo, o prefeito Davi Almeida inaugurou a primeira etapa do Parque Gigantes da Floresta, ali entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisa das zonas leste e norte, Karine. Foi nessa quinta-feira, Carlão. E esse espaço, ele faz parte do Parque Amazonino Mendes. Espaço lindo, que tem aí os números gigantes. São mais de 18 mil metros quadrados. 6 cenários com esculturas gigantes de 80 animais esculpidos. O repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito dessa inauguração, está aqui, volta a começar ao vivo com a gente. Boa noite, André. Então, foi uma festa, muita gente participou dessa inauguração na noite dessa quinta-feira, não é? Muito boa noite mais uma vez, Karine e Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Inclusive, centenas de moradores foram conhecer as novas instalações do Parque Gigante da Floresta. Foi inaugurado aí na noite de ontem. Considerado aí o maior parque cênico, temático e lúdico da cidade. O espaço fica ali entre as avenidas Isaías Vieira Alves e a Olívia de Menezes Vieira Alves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas norte e leste aqui da cidade. O novo espaço conta com esculturas de mais de 80 animais e busca proporcionar lazer para toda a família. Olha, esse local também, ele conta com uma praça molhada. Essa praça aí é de mais de 3.500 metros quadrados, né? E ao centro tem uma árvore da vida. Essa árvore, ela funciona como esguichos de água no labirinto ali de folhas de aço para ser explorado ali no local. Há ainda 7 conjuntos de playground, 5 de balanços e brinquedos inclusos e exclusivos para PCDs e também um balancinho. Agora, durante ali essa inauguração, teve a participação, claro, do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do vice-governador, entre outras autoridades ali no local. E o prefeito Davi Almeida esteve ali no local e disse que essa inauguração, que é a primeira etapa do Parque Gigantes da Floresta, é uma ação que busca resgatar a alegria da primeira infância, das crianças aqui da capital amazonense. Entendi. O convívio, né, com as praças, o meio, né, tá certo. Pra trazer de volta, né, aquela brincar na rua, brincar na praça, sair do celular, sair ali do computador, legal, do videogame e brincar ali. Então, ele fala aí sobre esse espaço. Bora acompanhar. Um dos parques mais atrativos do Brasil, e como esse parque eu ainda não vi a nível de Brasil. E a população da cidade de Manaus está sendo presenteada com esse parque. Porque nós estamos investindo também em entretenimento, também em diversão. Porque Manaus, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, é a cidade do norte do Brasil que mais investe em saúde e em educação.
E nós estamos entregando isso aqui com muito carinho, com muito amor, porque nós acreditamos que todos são iguais. E nós vamos tratar todos iguais. Investimos sim lá na Ponta Negra, no Casa de Praia. Investimos sim lá no centro da cidade, com o Mirante, com o Pier. Mas nós estamos investindo na Zona Norte e na Zona Leste, porque aqui as pessoas têm dignidade, precisam ser respeitadas. 18 horas. Tá, então, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante a inauguração da primeira etapa do parque aí, né? Gigantes da Floresta. Olha, a cerimônia de abertura também contou com a participação do vice-governador aqui do estado do Amazonas, Tadeu de Souza. No discurso, ele destacou aí que antes Manaus só tinha o Largo de São Sebastião, onde fica ali o Teatro Amazonas, no centro, zona sul aqui de Manaus, e o complexo da Ponta Negra, ali a praia da Ponta Negra, como ponto turístico, como ali uma opção de passeio, mas que agora ganha um novo atrativo, né? Segundo o Tadeu de Souza, a metade da população mora ali na Zona Leste, mora na Zona Norte, e essa população aí agora ganhou um entretenimento mais próximo aí ali para os moradores da área. Vamos acompanhar a fala dele. 55% da população de Manaus mora nessa área. E para ter lazer, entretenimento, acesso a esporte e cultura, tinha que se deslocar o centro para a Zona Oeste. Hoje não mais. E graças a uma liderança visionária, o prefeito Davi Almeida. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala. Tadeu de Souza, que é o vice-governador aqui do estado do Amazonas, que também fez a participação dele aí durante essa inauguração da primeira etapa desse parque, que funciona de quarta a sexta-feira, das 4 da tarde até as 9 da noite, nos sábados, domingos e feriados. Já aí nesses dias aí, pode ir mais cedo lá, pode 10 da manhã e ficar até 9 da noite, para aproveitar bastante ali no local, né? As segundas e terças-feiras, o Gigante da Floresta fica fechado ali para fazer a manutenção dos brinquedos, das estruturas gigantes e também da praça molhada que tem ali. Nesse calor de Manaus, né? Maravilhosa correr essa praça. Pra lá. Poxa, tudo de bom. Correr para lá para refrescar, né? Para refrescar. Olha, a construção apresenta 6 cenários interativos temáticos com rampas de escalada, escorregadores, a área molhada, como a gente falou, entre outros, né? E olha só, segundo a prefeitura, a segunda etapa está prevista para ser inaugurada, sabe quando? No aniversário de Manaus, que acho que é dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus. Aí tá difícil, eu tenho que pesquisar, depois eu confirmo essa data 24 de outubro. Tá bom. Vamos então, lá. André, obrigada pelas informações. Valeu, André, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí em 100,7, daqui a pouco você confere aqui no 18 horas, o governo federal anuncia corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias. Detalhes em instantes. 18 horas. E agora conferindo em tempo e temperatura, a previsão do tempo para amanhã e depois. Amanhã, sábado e domingo. Tempo e temperatura, final de semana, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 15% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 92%. No domingo, as chances de chuva são de 10%. A previsão também é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima prevista 24 graus e máxima 33 graus. Olha só, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delicados de Manaus notificou a concessionária Águas de Manaus pela demora no restabelecimento do fornecimento de água na capital. Tá aí. Muitas áreas de Manaus ficaram mais de 48 horas sem água. Essa semana aí, inclusive, por conta de um serviço de manutenção na estação de tratamento da Ponta do Ismael, Karime. Aquela situação a gente acompanhou, né, Carlão? Da parte da aqui, madrugada de terça-feira, daí eram 24 horas, depois sofrimento, 48. Né, daqui a pouquinho passou para mais de 70 horas. A gente contou aqui, mais de 70 horas as pessoas ficaram sem água em casa. Bom, a empresa causou, é claro, transtornos para milhares de pessoas que ficaram sem água durante esse calor. Imagina, bom, deve um inferno. Bom, pelo menos algum órgão de controle agiu e agora a empresa recebe a notificação da agência reguladora, como explica o repórter André Meireles.
Os manauaras foram surpreendidos na última terça-feira pela falta de água. Segundo o vereador Rodrigo Guedes, que discutiu a situação na Câmara Municipal de Manaus na última quinta-feira, a informação de interrupção do serviço de abastecimento de água não chegou a todos, o que acabou causando revolta na população. O mais grave foi a concessionária não avisar de forma ostensiva para a população. Eu fiz um histórico aqui e a Águas de Manaus avisou no site, na sexta-feira. Ninguém olha site. Ninguém, absolutamente ninguém. Não dá um acesso de 10 pessoas por dia, se bobear. As pessoas olham redes sociais. Ela não postou, por exemplo, no feed dela, que é onde tem, ali fica fixo, né? Ela postou alguma coisa nos stories na segunda-feira e na terça-feira já começou a manutenção, ou seja, eles não deram a possibilidade de a população se organizar minimamente. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, afirma que notificou a Águas de Manaus pelo atraso no restabelecimento do fornecimento de água nas áreas impactadas pela manutenção preventiva realizada na estação de tratamento da Água 1 do Complexo Ponta do Ismael, na Compensa Zona Oeste, na última terça-feira. A AGEMAN afirma que, conforme divulgação da concessionária, a manutenção seria finalizada às 17 horas de terça e os serviços se alongaram pela madrugada de quarta-feira, o que atrasou o retorno do abastecimento de água. A empresa deve prestar informações sobre as causas do atraso. A agência afirma que equipes seguem monitorando o retorno gradual da distribuição e do abastecimento de águas em todas as zonas da cidade. Por meio de nota, a Águas de Manaus disse que tomou ciência sobre a notificação e vai prestar todos os esclarecimentos necessários à AGEMAN de forma célere sobre a manutenção realizada no dia 2 de julho. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos e a potássio na Amazônia foi aprovada com compensação ambiental subestimada apesar do alto risco ambiental. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a validação do valor não condiz com o porte do empreendimento e com a escala máxima de grau de impacto ambiental do projeto, apontado pelo próprio Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão do governo do estado. Carlão, outra questão aí muito séria é que, segundo o Ministério Público Federal, há risco de salinização da água, ou seja, de nascentes, lagos, igapós, igarapés e rios da bacia do Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Jané Araújo. A compensação ambiental é um mecanismo financeiro que tem o objetivo de contrabalançar os impactos ambientais ocorridos ou previstos no processo de licenciamento ambiental. É como se fosse um dinheiro extra para equilibrar os impactos ou danos ao meio ambiente ocorridos na exploração do minério, nesse caso. No caso do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão do governo do estado, ele aprovou uma compensação ambiental subestimada ou desvalorizada para o projeto de exploração de potássio na Amazônia. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo reportagem do Jornal Paulista, o valor da compensação ambiental a ser pago pela Potássio do Brasil não condiz com o aporte do empreendimento anunciado pela empresa. Documentos do processo de licenciamento obtidos pela Folha de São Paulo mostram que o Instituto do Governo do Amazonas aprovou o valor de referência apresentado pela empresa, a Potássio do Brasil, afirmando que os investimentos seriam de 7 bilhões de reais. É a partir desse montante que a compensação ambiental é calculada. Ela é o resultado da multiplicação entre o valor dos investimentos e o grau de impacto ambiental, que pode variar de 0 a 0,5%. A escala definida para a exploração de potássio no Amazonas foi a máxima, de 0,5%. Com isso, a compensação definida foi de 35 milhões de reais. Porém, o valor dos investimentos usado para o cálculo está subestimado. A própria empresa Potássio do Brasil diz em divulgações que os investimentos previstos são de 13 bilhões de reais. Esse mesmo número de 13 bilhões de reais tem sido divulgado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima,
forma como no dia 29 de abril, quando anunciou um conjunto de licenças de instalação do empreendimento na região de Altazes, entre os rios Madeira e Amazonas. Ainda conforme a Folha de São Paulo, a compensação ambiental a ser paga deveria então ser de 65 milhões de reais, 30 milhões a mais do que o valor aprovado no parecer do IPAAM, apesar de o órgão do governo do estado ter apontado uma escala máxima no grau de impacto ambiental do projeto da Potássio do Brasil. Por meio de nota, o governo do Amazonas afirmou ao Jornal Paulista que o IPAAM ainda não calculou a compensação ambiental e que o custo do empreendimento de 7 bilhões de reais deverá ser atualizado, mas que o grau de impacto ambiental, o máximo de 0,5% usado no cálculo da compensação, esse já está definido conforme a nota. Ainda segundo o governo, como a licença de instalação foi expedida em abril desse ano, o empreendedor ainda está dentro do prazo de 180 dias para apresentar documentos do valor de referência do empreendimento e que o recurso deve ser destinado à manutenção e gestão de unidades de conservação do estado, podendo ser incluídas unidades de conservação federal e municipal. Já a Potássio do Brasil disse em nota que não recebeu nenhuma informação do IPAAM sobre o assunto, mas que cumprirá o previsto em lei. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos correndo para Brasília, Carlão. Vamos falar lá. com o nosso Brasília. correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, bom te ver, Cadu. Então, Vamos correndo, Cadu. estamos em ano eleitoral. Bora, e vão começar os prazos que impedem várias ações. A gente tem falado isso com a Blink e tal, né? Começam os prazos, como, por exemplo, a legislação eleitoral, que proíbe aí, a partir de hoje, o repasse de verbas para os estados. E por isso, o governo correu e liberou 22 bilhões de reais em emendas parlamentares. Cadu, o Amazonas ganhou alguma coisa aí desses 22 bilhões de reais, Cadu? Conta pra gente. Ou se ganhou. Ganhou. Ou se ganhou. Quem não ganhou fomos nós. Boa noite, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. A todos que nos assistem ao vivo. Fala, Karime, sextou nos caixas das prefeituras e dos governos estaduais em todo o país, tá? O governo federal pagou uma boa parte das emendas dos deputados e senadores. Por quê? Como a Blink falou aí, porque a legislação eleitoral, a Lei 9.504, ela proíbe a transferência de recursos da União para os estados e municípios nos 3 meses que antecedem as eleições. E como o primeiro turno vai ser no dia 6 de outubro, hoje, 5 de outubro, acabou o prazo, né? Então, o destaque, Karime, nessa mega movimentação financeira de hoje foram as emendas PIX, como são chamadas popularmente as transferências especiais do Ministério da Fazenda. Só hoje, Karime, de emendas PIX foram 4 bilhões de reais. Dinheiro rápido, dinheiro na conta em nome do CNPJ, dos governos estaduais e também das prefeituras, para que eles façam o que quiserem com essa grana, sem aquele controle rigoroso do Tribunal de Contas da União. O governo Lula pagou essa semana, só essa semana, Karime, como você disse, 22 bilhões de reais em emendas parlamentares impositivas. Então tá todo mundo com dinheiro para usar nessas eleições. Legal. Dinheiro que já foi pago, viu? Pix E o é Amazonas, na hora, como eu né? disse... e o Amazonas, como eu disse, vai receber, e se deu bem nessa história. Eu preparei uma planilha rápida aqui, que está também na sua mão, Karime, vamos lá. Vamos por parlamentares aqui, primeiro os deputados, o que for já pago para eles, tá? O governo não empenhou, o governo pagou, o dinheiro está na mão, viu? Adair Filho já recebeu 18.755.000 reais. Átila Lins recebeu 32 milhões de reais. Amon Mandel, 16 milhões de reais. Saulo Viana, 29 milhões de reais. Sidney Leite, 28 milhões. O Silas Câmara, 29 milhões e meio. Alberto Neto, 21 milhões. O cara não tinha recebido nada, lembra, Carlão? Nem pra estar o nosso nome aí, né, Cadu? Pois é. Tinha ganhado o quê? O meu e o teu. Não é, Cadu? 21, Se puxar a planilha, a gente tá devendo, hein? ó, 21 milhões 698 reais. É muito dinheiro, Cadu. Agora o Paul Derney tá aqui.
770 mil. É que ele chegou agora, né, na brincadeira. Chegou agora, então tem pouca grana. Aí vem os senadores. Eduardo Braga já recebeu 69.678.000. Omar Aziz, 50 milhões. E Plínio Valério, 39 milhões de reais. O Plínio Valério é outro destaque. Ele também havia recebido pouquíssimo dinheiro. Agora vamos para as emendas PIX. Eles também receberam emendas PIX, tá? Exceto a Momandel, exceto Paulderney e exceto Eduardo Braga. Quem recebeu emendas PIX? Adail Filho, o campeão, 10 milhões e meio de reais. Aí, seguindo aí, Atila Lins recebeu 8 milhões e 600. Saulo Viana, o 10 milhões de reais, quase 10 milhões e 100. Sidney Leite, 9 milhões e 300 mil. Silas Câmara, 7 milhões e 400. Alberto Neto recebeu 10 milhões de reais em emendas PIX, tá? Acabou chorarem pra ele, por favor, né? Depois vem Aí depois senadores. veio o Omar Aziz, os senadores agora, né? Como eu falei, o Braga não recebeu. Omar Aziz, 17 milhões de reais. E Plínio Valério, 15 milhões de reais em emendas PIX. Totalizando isso tudo, o Amazonas recebeu ao todo, entre emendas parlamentares individuais e emendas PIX, 335.459.000 reais. E emendas PIX caíram aí na conta das prefeituras e do governo do estado, 88.400.000 reais. Muita grana, né? Sim. Dá pra fazer uma campanhazinha. Ou seja, tem dinheiro, dá pra fazer, né, Cadu? Vamos ver pra onde que vai parar. Lembra um certo rapaz. Vamos ver pra onde que vai ser usado lá essas emendas ou isso tudo. A grande questão é a emenda PIX, né? Porque o dinheiro das emendas individuais, a fiscalização tem que cair no dinheiro, a prefeitura tem que justificar, tem que apresentar projeto. Dinheiro PIX, não. É dinheiro que é gasto para serviço, para tudo, e o TCU não consegue muito controlar. É dinheiro para campanha, minha filha, para esse ano. Né? Não tem outra Carinho, Carlão. Cadu, olha só, mas não foi só distribuição de grana, de verba, não. Teve corte também, né, Cadu? O governo anunciou aí 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias aí. Vai cortar, né, essas despesas obrigatórias. Explica aí, né, esse libera e corta ao mesmo tempo, né? Abana e assopra, né? Abana e assopra, né? Mas, quer dizer, Carlão, isso aí é resultado da briga ad eterno entre governo federal, poder executivo e Congresso Nacional sobre o poder sobre o orçamento público, né? Nos últimos anos aí, o Congresso Nacional vem aprovando o aumento de sua participação no orçamento público, e quanto maior a fatia do Congresso no orçamento, menos dinheiro o governo federal tem para governar, para fazer suas políticas públicas. Eu não falo de políticos, eu falo de poder executivo, né? E para evitar as sanções da lei do orçamento, do arcabouço fiscal, que pode resultar até em crime de responsabilidade, consequentemente impeachment, o presidente Lula anunciou um super corte nas despesas obrigatórias, não é aquelas discricionárias não, é nas obrigatórias no ano que vem. Isso porque o governo gastou muito esse ano, e para evitar que haja um forte impacto nas contas em 2025, o jeito aí é fazer cortes, e os cortes vão atingir principalmente os benefícios sociais, como Bolsa Família, Auxílio Gás, aposentadorias, pensões, auxílio doença, enfim. A ideia do governo é diminuir o volume de concessões, fazer cortes também, avaliar a continuidade de benefícios. Enfim, tem aquelas famílias unilaterais do Bolsa Família. É o cara que tem Bolsa Família, mas ele não tem família. É a pessoa que mora sozinha, mas recebe. Isso foi concedido na época da pandemia. Isso daí provavelmente vai ser cortado de vez, tá? Ano que vem, portanto, vai ser um ano muito difícil para quem tem benefício social. Quem tem vai ter que se segurar muito aí, tem que atualizar suas documentações junto ao CRAS. Mas isso é porque o governo não conseguiu, Carlão, em tempo, criar novas fontes de arrecadação. O governo só conseguiu aquela taxa das blusinhas para compensar a desoneração da folha de pagamentos aos 17 setores da economia. Esse é o grande problema aí. Gera uma renúncia fiscal de 18 milhões de reais, bilhões de reais por ano. E aí precisa arrecadar de qualquer jeito. E o Congresso não aprova. O Congresso está parado. E aí é o jeito, cortar, fazer os cortes. Acaba que o governo do PT
não cortou na sua própria carne, tá? Mas vai ter que sacrificar suas principais bandeiras políticas para poder ficar no azul nas contas. Sacrificar o povo, né? Você quer dizer, né? Trocando em miúdos, sacrificar o povo. A gente que paga essa conta, né, Cadu? Aposentadoria, auxílio gás, não sei o quê. O povo, né, que vai se dançar. É o povão, isso. A elite não vai arcar com essa consequência. O que a elite tem neste governo é renúncia fiscal. Karime e Carlão. Tá lindo isso. Obrigada, Cadu. Um ótimo fim de semana. Cadu, até segunda, hein, cara? Tchau. É o até segunda, valeu. Você tá de vermelho hoje, Cadu. Hoje eu tô de garantido. Valeu. Homenagem ao meu boi. Não esqueça, a gente perde, mas a gente é forte, meu amigo. A gente não vai ficar triste por meio ponto, não. Nunca. Um décimo, né? Valeu, Cadu. Grande abraço. Até segunda. Tchau, gente. Valeu. 18 horas. Valeu. 18 horas. Esporte. O time esportivo, Cid Soares na área. Sidão, esse final de semana aí o Amazonas entra em campo. E só na segunda-feira nós teremos a Onça enfrentando o Vila Nova. É isso aí, Sidão? Tem que dar um descanso, né, cara? Onça também descansa, amigo. Só na segunda. Isso mesmo, olha, Carlão. Esse confronto aí com o Vila Nova está marcado para 8 da noite no estádio Carlos Amit. Poderá ser acompanhado em todo o Brasil pelo canal Premier. Atualmente, Onça Pintada ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação da segundona, com 16 pontos conquistados. E para quem for no sistema presencial, atenção, bilhetes podem ser adquiridos no site astickets.com.br a partir de 30 pila, e a venda presencial será disponibilizada somente no dia do jogo, caso ainda haja entradas disponíveis, que eu acho difícil. Mas enfim, a partir das 18 horas na bilheteria lá do estádio. E olha, atenção, jogos de fim de semana, isso aqui ninguém vai perder, né, cara? O Flamengo está enfrentando o Cuiabá amanhã, Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Maracanã a partir das 7 da noite. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Bragantino, já no Morumbis. E o São Paulo chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Bragantino vem de uma série de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Pela Copa América, o Uruguai enfrenta o Brasil amanhã em busca da classificação aí para a próxima fase na Copa América. Os times vão a campo no gramado do Las Vegas a partir das 9 da noite. Já no domingo, Carlão e Karime, olha, o Cruzeiro enfrenta Corinthians, Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. Os times vão a campo no gramado no Mineirão a partir das 3 da tarde. Já o Fortaleza pega o Fluminense lá no Castelão, no Ceará, também às 3 da tarde. No mesmo horário, Juventude enfrenta o Grêmio no gramado do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande. E ainda no domingo, 5 da tarde, Internacional enfrentando o Vasco da Gama, o gigante da colina. Tinha que falar isso. Bom, no gramado lá do Beira-Rio, às margens do Lago Guaíba, na cidade de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. E olha, o Palmeiras enfrenta o Bahia no gramado do Allianz Parque a partir das 17h30. No mesmo horário, Vitória enfrenta o Criciúma no gramado do estádio Manuel Barradas, também conhecido como Barradão, lá em Salvador, na Bahia. O Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Paranaense no gramado do Antônio Ascioli, também às 17h30. E fechando o domingão, Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro, já no Nilton Santos, em Engenhão, lá no Rio de Janeiro. A partir das 7h30 da noite era o que tínhamos para hoje. Bom fim de semana. Beleza. Valeu, Cid. Até segunda. Valeu. Segunda-feira. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, no mínimo muito grave a informação da Folha de São Paulo sobre o licenciamento do projeto de potássio em Autazes. O jornal disse que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, aprovou compensação ambiental subestimada para o projeto de potássio lá em Autazes. A compensação ambiental a ser paga pela empresa deveria ser de 65 milhões ou 30 milhões a mais do que o valor aprovado no IPAAM. Apesar de o órgão estadual ter apontado a escala máxima no grau de impacto ambiental do projeto, o IPAAM concedeu a licença de instalação para a implantação da mina em 5 de abril deste ano. O governador do Amazonas fez um evento para anunciar a concessão da licença. Segundo o Ministério Público Federal, há risco de salinização de nascentes, lagos, igapós, igarapés e rios da bacia do Amazonas. O empreendimento prevê ainda a geração de 5,5 vezes mais rejeitos do que a do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Com todas essas informações,
isso, é preciso que o empreendimento seja avaliado com o máximo de cuidado, para que no futuro o seu preço não seja pago de uma forma não desejada pela população do Amazonas. 18 horas. 7-1, Karime, até segunda, né? Até segunda, um beijo. Beijão, bom tchau. fim de semana. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.